Graça e paz, queridos! Como é bom poder estarmos novamente juntos aqui na nossa série de devocionais, da qual intitulamos Axiomas. E relembrando, para darmos continuidade, a palavra axioma significa um conjunto de ideias ou de postulados que não precisam ser demonstradas, são tidas como óbvias. E quando nós pensamos nisso, ao longo da nossa jornada, nós também podemos ter alguns axiomas que servirão como referenciais para que possamos conduzir as nossas vidas. Aquelas ideias das quais, quando presentes, são tão claras que podem lançar luz na nossa caminhada. E hoje, o nosso axioma de hoje é: não espere pronto, construa. Gostaria de embasar esse nosso devocional na história vivida por Davi, registrada em 1 Samuel, no capítulo 22, cujo episódio descreve um momento em que um grupo de pessoas se reúne a Davi e Davi se torna líder desse grupo. No entanto, quando nós olhamos ou paramos para observar quem eram essas pessoas das quais Davi se tornou o coaching, o técnico desse grupo, nós vamos perceber que esse time que se reúne a Davi é um tanto inusitado, um grupo de pessoas que poderíamos dizer atípicas, pois o texto faz questão de registrar algumas das suas características, das quais eu vou ler para você. Diz assim: e todos os homens que estavam em dificuldades, endividados, amargurados em aperto, foram ter com Davi, e Davi tornou-se líder deles. Quando eu olho para essa história tão inusitada, esse time montado, formado por Davi, nós poderíamos classificá-los como os improváveis. Aquele grupo de pessoas das quais realmente é difícil dizer que eles obteriam sucesso, que eles marcariam o seu tempo. Afinal de contas, um grupo de amargurados, endividados, e diz que toda sorte de gente que estava em aperto. Quando nós olhamos para esse grupo de pessoas, parece que algo acontece na vida deles tão significativo que transforma estes homens que eram improváveis de dar certo em um grupo de homens que são tidos como valentes, guerreiros, heróis, homens renomados no seu tempo pelas conquistas que eles fizeram, sendo detentores de um currículo de dar inveja. Quando nós lemos um pouquinho à frente na história, e em 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do verso 8, o autor escreve dizendo assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. E aí ele vai descrevendo. Josebe diz que era um dos líderes de um grupo de 3. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e os feriu, vencendo a batalha. Outro era Eleazar, e diz que Eleazar, uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas fugiram, foram embora, mas Eleazar ficou e lutou com os filisteus até que teve cãibras e não podia soltar a sua espada. Perceba que este grupo de homens eram inicialmente chamados de os improváveis, mas algo na trajetória da vida deles os transforma em valentes. Aqui nós aprendemos algumas lições. Ao longo da trajetória de Davi, Davi não chegou no trono por acaso, ele não chegou onde chegou simplesmente por mera coincidência. Antes, Davi percorreu uma longa trajetória, e na sua trajetória houveram vários momentos em que Davi não contava com um time pronto, ele não tinha as coisas já organizadas, ele teve que lutar, teve que construir, teve que preparar muitas coisas. E quando eu olho para isso e vendo a história de Davi, parece que Davi soube lidar com maestria, com as coisas que aconteciam, os eventos da sua volta. Ele soube aproveitar cada oportunidade e ele as valorizou de tal modo
que ele pega homens debilitados e os transforma em heróis. Agora, quando nós olhamos para isso, qual é o axioma que aprendemos com Davi? Não espere estar pronto, não espere receber pronto, construa. Há um ditado que dizem que se não houverem ventos, reme, pois foi o que Davi fez. Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi foi perito nesta arte. Mas como ele chegou a este ponto? Porque Davi aprendeu a arte da valorização. Ele descobriu que valorizar é um instrumento de conquista e de forja na vida das pessoas e na história de homens de sucesso. Portanto, Davi aprendeu a valorizar e ele valorizou as oportunidades. No entanto, quando nós pensamos em valorização das oportunidades, das quais percebemos que Davi aqui teve, aqui é um segredo. A grande maioria das pessoas, ela está preocupada em valorizar as megas oportunidades. Os olhares estão voltados para as grandes oportunidades. Ah, quando eu for cargo de diretor geral, esse eu estou interessado, eu observo. Mas quando eu olho para a vida de Davi, parece que Davi entendeu um segredo, que as pequenas oportunidades são elas responsáveis por abrir grandes portas de conquista e de crescimento. Pois bem, quando nós olhamos para a vida de Davi, foram as pequenas oportunidades como esta, de receber um time de improváveis. Mas ele não desanimou, porque ele não olhou para essas pessoas apenas por aquilo que elas eram naquele momento. O que nos ensina um segundo passo, não apenas valorizar a oportunidade, por mais modesta e simples que ela seja, mas também valorizar as pessoas. Quando eu olho para essa história, percebo que Davi, de uma forma com muita maestria, ele entendeu um princípio, o da valorização das pessoas. Sim, aquelas pessoas que Deus coloca na nossa volta, aquelas pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, Davi aprendeu a valorizar elas. E quando eu olho para um outro personagem tão importante, sábio, Jesus, ele era o mestre da valorização de pessoas. Eu me lembro de um episódio na vida de Jesus, que ele chega na beira de um lago e vê um pescador chamado Pedro. Ele havia passado a noite inteira pescando, tentando tirar peixes e diz que nada pescou. Jesus olha para ele e percebe que talvez ele estivesse ali meio cabisbaixo, decepcionado ou até mesmo desacreditado do seu potencial, da sua capacidade. E quando ele está ali vivendo aquele momento, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não desanima, volta lá e joga as redes novamente. Pedro volta, joga as redes novamente e Jesus dá ordem para que os peixes cheguem até as redes de Pedro. Quando Pedro tira as redes e faz a pesca que nós chamamos da pesca maravilhosa, ele volta e todo animado, Jesus chega para ele e diz: Pedro, você é o melhor pescador, você não quer fazer parte do meu time? E diz que então Jesus faz o convite: você não quer ser um pescador de homens? Jesus naquele dia reverteu o jogo, virou a mesa na história de Pedro, porque ele o valorizou. O que Deus está nos ensinando? Que nós precisamos aprender a arte da valorização das pessoas. Olha quem está ao seu lado, valorize essas pessoas, dê crédito, empodere-as e você verá que elas se tornarão instrumentos de Deus para abençoar a sua história e a sua vida. Pois bem, Jesus fez isso. Davi, ele desenvolveu a arte da valorização das pessoas. Vivemos dias em que as pessoas às vezes querem menosprezar ou diminuir as outras. Mas quando nós olhamos para a palavra, Deus nos ensina de forma diferente. E por último, para fechar esse nosso devocional, aprenda a valorizar as experiências. Às vezes vivemos momentos que parecem tentar nos condicionar, tentar nos apertar, às vezes tentar nos diminuir. Aqui diz que Davi aproveita aquela experiência para tirar lições de superação. E o interessante é que as experiências de ter forjado os improváveis
e levado a ser o grande time, foi o que ensinou Davi aos processos que ele deveria conquistar futuramente. São as pequenas lições, as pequenas experiências ou as experiências vividas no dia a dia que forjam o nosso caráter para outros momentos e para grandes experiências. Por isso, nesse dia, não tenha medo de não estar tudo pronto. Levante-se, prepare. Se não há ventos, reme. Deus te abençoe.